Na nossa exposição anterior, falamos sobre a diferença entre tentação e pecado. Para complementar o assunto, porque ele é interessante, quero falar hoje da segunda parte, completando então o que Jesus quis ensinar ali. É que a tentação, ela persiste, como eu disse anteriormente. Ela pode ser momentânea, passar logo, ou pode persistir e durar horas, dias, né? Nós temos o caso, por exemplo, de Jesus, que foi tentado durante 40 dias ali no deserto. E é interessante nós observarmos aqui esse detalhe. A tentação, ela produz sensação de culpa, muitas vezes. Quando ela persiste, a pessoa que está sendo tentada numa determinada área, chega um momento que se sente desanimada, triste, abatida, com aquela sensação de que eu estou em pecado. E nessa hora, o diabo, que é o acusador dos irmãos, como diz a Bíblia, né? Está lá em Apocalipse, ele é o acusador dos irmãos, aquele que os acusa de dia e de noite. Então, nessa hora, ele atinge a nossa mente com a sua influência, né? Vamos dizer assim, telepática, que nos acusando. Não, você está em pecado mesmo, está vendo? Esse sentimento aí, porque você já pecou. Você não está nem sentindo desejo mais de orar, né, nem de louvar. Está aí abatido, você está em pecado. Mas isto é apenas tentação. Jesus foi tão tentado que quando ele venceu a tentação ali, diz lá no deserto, diz que os anjos chegaram e o assistiram, né? Portanto, isso é muito importante para que nós não venhamos em momentos assim, que estamos passando por uma provação, uma tentação prolongada, fiquemos com aquela sensação de que nós pecamos, estamos fracos na fé, né? E porque a tentação não é pecado. Como já dissemos, o pecado é quando nós, pelo livre-arbítrio, a decisão da vontade, então consentimos em atender esse desejo, né? Como já disse, que ele em si não é pecaminoso, é bom. E então nós consentimos de satisfazê-lo de maneira errada, contrária à vontade de Deus. E quero destacar então dois exemplos. Temos um exemplo lá, o de José, no capítulo 39 de Gênesis, onde ele é tentado. E eu estou pegando esses dois exemplos porque Jesus fala aqui no versículo 28 de Mateus capítulo 5 sobre a tentação sexual, que ele diz: se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, reforço, não é vir aquele pensamento que é incontrolável, involuntário, às vezes fica aí como o passarinho voando por cima da sua cabeça, que você não pode evitar que ele voe, como disse Lutero, mas pode impedir que ele faça ninho. Então, José foi tentado pela mulher de Potifar muitas vezes, muitos dias. E a tentação forte, até que chegou o momento que ela armou ali uma situação para pegá-lo lá, né? E você acha que ela estava de que maneira? Então, estava ali naturalmente, sensualmente nua para provocá-lo. E agarrou. Ele sentiu tentação? Claro que ele sentiu forte desejo, mas ele fugiu, né? Ele não pecou. Apesar de dias e dias sendo tentado, e naquela hora ter aquele forte sentimento que parecia que tinha pecado, mas não pecou. Outro exemplo é de ele venceu a tentação. Agora tem um exemplo de que alguém que foi tentado na mesma área, mas não venceu, foi o rei Davi. Diz a palavra de Deus lá em 1 Samuel, né? Ou melhor, no segundo livro de Samuel, nós encontramos aí
Davi, no capítulo 11, Davi sendo tentado. Ele tinha vindo da guerra e então deixou Joabe terminando a guerra lá contra os inimigos de Israel, né? Ali no Oriente, na divisa de Israel. E quando ele estava numa tarde, depois de descansar, talvez almoçar, fazer uma cesta, né, prolongada, ele fica no terraço do palácio e ali vê aquela mulher se banhando, Batseba. E ele viu, né, naturalmente sentiu desejo, porque é natural, né? Esse desejo foi dado por Deus. Se ele tivesse feito como José, virado as costas e fosse fazer outra coisa, pensar em outras coisas, né? Mesmo que aquele pensamento, aquela imagem daquela mulher linda, bonita, sensual ali, não estava ali para provocar, né, mas ela estava se banhando até porque era um período que ela havia acabado de sair da sua menstruação, então tinha aquele ritual de fazer purificação do banho, né? Então, Davi poderia ter vencido, mas ele então, o que ele fez? Ele cedeu, é o que Tiago diz. A cobiça, então, ela concebe, né, com o desejo, com a decisão da vontade, e aí dá à luz o pecado. Portanto, quando você for tentado, chegar ao momento de ficar triste e abatido, não aceite essas insinuações do inimigo, da nossa alma, Satanás, que você está em pecado. E uma coisa interessante que eu quero destacar aqui também é o seguinte, é que João diz, lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, e depois o 9, vou ler aqui. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que, então, já estando na luz, tem que confessar os pecados? Porque nós estamos sujeitos a cair. Aqui agora eu quero falar do outro aspecto. Se cairmos, né, não precisamos ficar derrotados. E João continua no capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos os nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. E em Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, está escrito: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E no capítulo 4, versículo 5, diz ainda: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça e com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. A tentação é para os santos, não é para o pecador. Ele já vive em pecado. Portanto, não é necessário pecar. Essa ideia de dizer, nós temos que pecar mesmo, né? É impossível. Nós somos carnais, nascemos, herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. Então, a gente não vai viver uma vida santa enquanto morrer, sair desse corpo. Isso não é bíblico. Jesus foi aperfeiçoado como nasceu filho de Deus, mas nasceu como homem, 100% homem, aprendeu a obediência, foi tentado em todas as coisas, foi provado para nos garantir uma eterna salvação e assistência a nós na hora da salvação, ou melhor, da tentação, como sumo sacerdote. Acheguemo-nos, pois, a Ele e busquemos socorro no momento da tentação, e nós vamos vencer.